E aí, galerinha, bom dia, né? Espero que estejam todos bem, tá? Espero que a gente consiga vencer aí essa pandemia juntos e tô com muita saudade de todos, tá? O fator é que a nossa aula hoje é sobre renascimento. Senhores, bom, renascimento, né, dá uma ideia de resgate, dá uma ideia de renovação, dá uma ideia de uma coisa que vai acontecer de novo, né? Por isso o termo renascimento, tá renascendo alguma coisa. Quando que essa coisa vai renascer? Vai renascer no século XVI. Professor, mas como assim renascer? Senhores, vão surgir na Europa novas perspectivas culturais, vão surgir na Europa novos estilos do próprio catolicismo, vai surgir na Europa novos estilos de pintura, novos estilos de arquitetura, novos estilos de poemas, novos estilos de modos de vida, novos estilos científicos, tranquilo isso? Então o século XVI é um século em que a Europa começa a se transformar muito. E um movimento precursor dessa transformação é o Renascimento no século XVI. Senhores, aonde vai se localizar o berço desse Renascimento? Tá? Vai ser lá na Península Itálica, senhores, na Itália mesmo, né? Na Itália, país que você já conhece, se não presencialmente, mas obviamente de nome. Beleza, isso? Essa, a localização do berço, né, o berço desse Renascimento, vai acontecer na Itália. Mas aonde é essa Península Itálica? Regiões como Gênova, regiões como Veneza, regiões como Milão, enfim, regiões como Roma, né? Ali toda aquela península da Itália vai ser a península do berço do Renascimento. Beleza isso? Senhores, então quando você falar berço do Renascimento, Península Itálica, grava essa informação. Bom, esse renascimento, então, uma vez localizado, vamos contextualizar esse renascimento, né? Qual é o contexto histórico desse renascimento, senhores? Período moderno. E vamos lembrar que período moderno é o período em que os reis estão se fortalecendo, é o período em que a burguesia está se consolidando, é o período que está se formando os estados modernos de Portugal, Espanha, França, né? Inglaterra, todos aqueles estados que eu falei com vocês, tá? O início do período moderno é onde o catolicismo ele se fortalece mais ainda na Europa, tranquilo isso? O início do período moderno é onde começa a prática do absolutismo, que eu já tinha falado com vocês na nossa última aula, né? Então, esse é o contexto histórico do Renascimento. Beleza isso? Senhores, então, a formação dos reinos, tá? É muito importante que você entenda, porque a gente precisa contextualizar esse renascimento para começar a entender o que esse renascimento vai trazer de novidade. Beleza isso? Então, localização e contexto histórico, acredito que tenha ficado claro para vocês. Senhores, bom, o mais importante da aula vem agora, né? Que são as características desse renascimento. Tá? E a primeira característica que eu botei para vocês é o classicismo, né? Desculpa, eu aqui acabei escrevendo errado. O classicismo, né? O classicismo. O que é isso? É você reviver, é você resgatar a cultura clássica. Professor, mas que tal de cultura clássica é essa que eu não conheço? Conhece? Sabe qual é a cultura clássica que você conhece? A cultura de Egito, a cultura de Mesopotâmia, a cultura de Grécia, a cultura da própria Roma. Beleza isso? Então, ou seja, é o retorno à cultura clássica, né? E professor, como era essa cultura clássica? Essa cultura clássica, você tinha Deus sendo personificado no homem. Você tinha o poder religioso misturado com o poder, né, político. Você tinha a valorização do homem mais do que da coisa divina, né? E a gente vai perceber que esse renascimento ele vai trazer essa cultura clássica de volta, mas com algumas observações. Beleza isso, senhores? Então, esse classicismo é recuperar toda aquela cultura de Mesopotâmia, de Egito, culturas do Oriente trazidas aí, tá? Para a Europa.
O segundo ponto, né, dessa característica do Renascimento é o humanismo, a ideia do humano, né? E o que quer dizer humanismo, senhores? É quando o homem, né, de fato, quando o homem ele é responsável por suas atitudes, beleza? O homem ele é responsável pelos seus atos. Vamos lembrar que lá no período medieval, você aprendeu isso no seu 6º ano, né? Você sabe que tudo era uma justificativa de Deus. Tudo era uma coisa de Deus. A igreja queria fazer você acreditar que todas as respostas do mundo eram coisas divinas. E o Renascimento vem para dizer, não. O homem ele é responsável pelas suas atitudes. Por isso, humanismo. Tranquilo isso? A terceira característica que eu botei para vocês no quadro é o racionalismo. Né, senhores? É a busca pelo quê? Pela razão. As pessoas começaram a se questionar sobre o seguinte, bom, Renascimento, razão, né? Será que a igreja está respondendo todos os nossos questionamentos? Será que a vontade divina responde todos os desejos do homem e do mundo? Óbvio que nesse momento, senhores, as pessoas começaram a pensar nisso, tá? Mas começaram a pensar de uma forma gradativa. Não foi assim, de repente todo mundo parou de acreditar na igreja. Não, tá? Muitos continuaram acreditando na igreja e muitos eram católicos. Só que eles entenderam o seguinte, olha, a igreja é uma instituição feita pelos homens. Né? E a fé é uma coisa divina. Então a gente precisa buscar a razão das nossas atitudes. Então o racionalismo é a busca pela razão. Tranquilo isso, senhores? Ó, razão. Beleza? Bom, a quarta característica que eu botei aqui para vocês é o antropocentrismo. Professor, o que seria antropocentrismo, antropocêntrico? É quando você traz, né, o homem para o centro do universo. Entende ou não, senhores? O homem agora, ele é o tema central da cultura europeia. O homem agora ele é o responsável pelas suas atitudes. O homem agora é responsável por dar os questionamentos que a sociedade quer. Como isso, professor? Aconteceu um dilúvio e alagou a sua casa. No padre, o bispo não pode mais chegar aí dizendo que foi uma coisa de Deus. Não. O homem tem que responder como isso aconteceu. Aconteceu porque nós poluímos a rua, porque nós poluímos o meio ambiente e as fortes chuvas vieram. Isso, a busca pela razão, a busca pela explicação do homem, não mais a busca pela origem divina, né? Só que isso se tornou uma coisa muito grande na Europa e você vai ver o que vai acontecer. Bom, além do antropocentrismo, que é a ideia do homem no centro, tá? Você vai ter a observação, né? Professor, como assim observar? É a gente parar e ficar olhando? Não, senhores. Os pensadores do Renascimento, né, os pensadores dessa busca pela razão, eles vão entender que a gente tem que concluir o processo a partir da observação. Você tem que observar o processo. Você tem que entrar dentro do processo para você entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, você tem que entender, né, que o homem ele estava buscando justificativa para entender o seguinte: como um nasce deficiente e o outro nasce normal. Se Deus é tão bom, por que que isso acontece, né? Então as pessoas estavam se perguntando isso. Tranquilo isso, senhores? Então, quando eles falam observar, eles querem observar esse processo. De qual processo que eu estou falando? De por que Deus enviou essa missão para tal pessoa, né? E por que que essa pessoa passa por isso na vida? Isso é observação. E a última característica que eu botei aqui para vocês, a característica principal, é a experimentação. O homem passa a experimentar a vida. O homem passa a buscar o que a gente conhece como empirismo. E o que que é isso? O conhecimento através da verdade, através da razão. O homem passa a ser empírico. O homem passa a não acreditar mais nessas justificativas divinas que ocorrem no mundo. Tranquilo isso, galera? Beleza? Então, quando você tem a experimentação, você tem aí também o empirismo, né? A ideia de que o conhecimento ele é empírico, ele vem da verdade. E enfim, senhores, dentro de todas essas características, senhores, cuidado, tá? Isso aqui se expande para a Europa e a Igreja Católica vai financiar esse movimento. Beleza isso? A Igreja Católica vai financiar esse movimento. Mas, professor, não está indo contra a Igreja? Não. Está transformando o pensamento. E o que que a Igreja vai entender disso? Eu
também preciso começar a transformar o meu pensamento. Eu não posso ir contra o povo, eu tenho que agregar o povo, senão eu perco fiéis. Então a igreja, ela vai começar a mudar o seu posicionamento também, e inclusive vai financiar tal renascimento. Senhores, eu esqueci de botar no quadro para vocês, mas os caras que financiam o renascimento são conhecidos como mecenas, tá? Os mecenas, a prática do mecenato, tá? São os povos que são os caras que têm dinheiro e que vão financiar esse renascimento para a Igreja Católica. Como assim, professor, vão financiar esse renascimento? Por exemplo, senhores, um dos artistas principais que eu botei aqui para vocês do renascimento é Michelangelo. Você quer ver uma obra que Michelangelo fez? Michelangelo, por exemplo, projetou em 1508 a Capela Sistina, que é uma capela importantíssima para a igreja. E por que ele vai financiar? Por que ele vai criar essa Capela Sistina? Por que ele vai elaborar essa Capela Sistina? Fazer a arquitetura dessa Capela Sistina? Por quê? O Renascimento, ele traz também uma transformação no campo da arte, né? Então a Igreja Católica sabe que se aliar ao Renascimento seria muito melhor do que enfrentar. Então a igreja pega todo aquele questionamento e fala, não, vocês estão corretos, nós temos que transformar o pensamento. Por quê, senhores? Não estava sendo discutida a fé de Cristo ou a fé em Deus. Estava sendo discutida como nós vamos pensar essa fé. Beleza, isso? Outro artista, né, que valorizava muito as mulheres eram muito bem pintadas no Renascimento, corpos perfeitos, corpos esculturais, né? Rafael Sanzio, por exemplo, tem uma pintura La Farnarina. As mulheres bem retratadas nas figuras, né? O homem muito bem valorizado, tranquilo? O terceiro artista, por exemplo, Leonardo da Vinci, né? E aí, quem já foi no Museu do Louvre em Paris sabe que tem filas e mais filas para assistir o quadro principal que ele pintou, que é justamente a Mona Lisa, né? Aquela mulher que olha para você em todas as perspectivas que você for, ela tá te olhando, né? A nova perspectiva para a pintura é Leonardo da Vinci, que inaugura o esfumato sobre tela, onde ele consegue pintar fazer uma pintura que em todas as perspectivas ela tá te olhando. Tranquilo isso, senhores? Então veja, né, que Leonardo da Vinci é um cara que ele tem muita fama hoje, advinda do Renascimento. Uma outra coisa também, senhores, eu não sei se vocês já viram aquela figura do homem assim, ó, com os braços abertos, o homem vitruviano, né? Descobre-se que as mesmas medidas à esquerda são as mesmas medidas à direita. O homem, portanto, ele passa a ser simétrico, né? Você vê que também vai ter um estudo sobre o homem, sobre o corpo do homem. Por isso, a valorização desse classicismo, porque a cultura clássica valorizava muito o homem. Beleza? Senhores, Sandro Botticelli, né? Erasmo de Roterdã também era um dos grandes famosos, né? Um dos grandes famosos, tá? Que vai fazer parte desse renascimento. Miguel de Cervantes, tranquilo? Que era um espanhol também, que foi um cara importantíssimo, tá? Nesse momento, senhores. Bom, além do Miguel de Cervantes, né? Você vai ter aí a criação da trama de Dom Quixote. Beleza? Isso eu tô vendo se eu botei isso no teu PDF. Eu botei, porque eu vou disponibilizar um PDF para vocês com resumo disso aqui. Tranquilo? Tá? Miguel de Cervantes também, senhores. Aqui, ó. Criação de Dom Quixote, já falei. William Shakespeare com a criação do que, senhores? Do grande, né? Romance de Romeu e Julieta. Né? Você vê que as histórias agora, as amorosas, elas estão sendo escritas, né? Elas estão sendo retratadas. Além disso, senhores, podemos destacar Os Lusíadas, de Luís de Camões, tá? Que conta um pouco da formação do Estado de Espanha e Portugal, enfim, de todo aquele contexto da expansão marítima. Então, senhores, espero que tenha ficado claro o que é o movimento renascentista, o que é o Renascimento. Ele valoriza a cultura clássica, né, que é um resgate do homem. Ele valoriza o humanismo, onde o homem é responsável pelas suas atitudes. Ele recupera o racionalismo, a busca pela razão. Ele pega o antropocentrismo, homem no centro do pensamento, homem no centro do universo. Ele pega a observação, observar o processo e experimentar o processo. Beleza? Senhores, antropocentrismo é contrário ao que você conhecem como teocentrismo. Eu esqueci de falar esse detalhe, né? Teocentrismo é a prática de Deus no centro. Antropocentrismo é a prática de quê, senhores?
É a prática de homem no centro. O homem no centro do universo é o antropocentrismo. Então tem esse embate aí com a Igreja Católica. Tranquilo, senhores? Mas a Igreja vai financiar esse movimento porque a Igreja vai entender que esse movimento é muito importante. Beleza, senhores? Michelangelo, Rafael Sanches, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Herard de Roterdã, Miguel de Cervantes, Luís de Camões, William Shakespeare, todos esses foram atores do Renascimento. Lê a tua apostila, tá? Que a tua apostila traz muita contextualização sobre isso e é muito legal esse tema, né? Pra gente entender o que foi o Renascimento. Beleza aí, senhores? Espero que tenha ficado claro a localização, né? Espero que tenha ficado claro o contexto histórico e suas principais características. Ó, beijo em todos e até a próxima. Tchau, tchau.